Zum, zum, vapt, vupt, zlipt, zlopt. Passou e você nem viu. Carecas de saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos entrar nas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm, para você entender a primeira lei de Ohm, nós vamos primeiro entender que existe uma representação gráfica relacionando a corrente com a diferença de potencial. Muito bem. A esta relação, veja, quando a gente dá um nome, quando a matemática utiliza esse termo curva característica, pode ser uma reta, tá? Curva característica simplesmente é um gráfico representando. Quando eu pego aqui uma determinada, você está vendo que a relação U-I é variável, né? Então nós temos uma determinada corrente, tá? Aqui. E aqui uma diferença de potencial. Então eu quero que você entenda que o U agora é uma DDP, não simplesmente o potencial num determinado ponto. Lembra que eu calculei a diferença de potencial entre os pontos A e B? Então, essa é a diferença de potencial. A relação, que é assim, aqui nós temos um ângulo de inclinação dessa reta, né? Nós sabemos que, lá da matemática, que tangente de θ é a medida da inclinação da reta. E que nós temos aqui, se eu pegar aqui a relação cateto oposto sobre cateto adjacente, nós temos, cateto oposto, aqui é um triângulo retângulo, né? Nós temos o cateto oposto sobre cateto adjacente. A essa relação nós chamamos de resistor ôhmico. Então, passando o I multiplicando, a primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm seria U é igual a R vezes I. O que seria este resistor ôhmico? Vamos entender aqui. Eu tenho aqui um circuito, ou melhor, um trecho do circuito, e nós temos aqui novamente o terminal A e um terminal B. Nós temos a corrente passando por um resistor. O resistor é representado assim. Por exemplo, o fio do chuveiro, que você tem um fio enrolado. Quando a corrente elétrica ela passa pelo fio, ela cria um campo contrário à passagem da corrente. E campo, na física, é espaço de influência, né? Influenciação. A gente vai ver isso daí mais para frente. Mas de maneira simples, ele cria, na verdade, uma dificuldade à passagem do elétron. E essa dificuldade é o seguinte, o elétron vem com uma certa velocidade, e aí você dificultando, ele vem com uma energia, chamada energia cinética. Da mecânica a gente lembra que a energia de movimento é energia cinética. Quando você cria uma dificuldade à passagem do elétron, ele vai transformar uma parte dessa energia em calor, né? Tanto é que quando fala assim calor, lembra-se de James Prescott Joule, que é a energia que ele vai liberar na forma de calor. E é chamado efeito Joule. Efeito Joule é quando eu esquento, no caso do chuveiro, ele está esquentando a água. Esse é o resistor que eu vou representar pela letra R. Nós temos aqui uma corrente elétrica passando igual. Vamos aproveitar o mesmo sentido que eu adotei da outra vez. Esta é a corrente elétrica passando nos terminais de um resistor. E aqui nós temos entre A e B uma diferença de potencial. Porque se eu não tiver a diferença de potencial, eu não tenho corrente. Então aqui eu represento por UAB. Então eu vou equacionar essa parte do circuito, segundo a lei de Ohm. Ficaria a diferença de potencial entre os terminais A e B é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Utilizando valores parecidos com o que eu usei no modelo passado, eu pergunto para vocês, qual será que é o valor da resistência se a corrente for de 30 amperes, então aí eu vou pôr aqui uma corrente de 30 amperes, numa diferença de potencial de 30 volts. Então eu criei uma diferença de potencial nos terminais do resistor de 30 volts e aqui passando uma corrente de 30 amperes. Qual é o valor dessa resistência? Nós sabemos, colocando para lá,
colocando para cá, nós sabemos que essa resistência é igual a 1. Não é? Porque 1 vezes 30 é 30. 1 o quê? 1 ohm, em homenagem ao George Simon Ohm. Então essa unidade eu escrevo assim, a unidade da resistência elétrica, que é a relação que está me dando entre a corrente e a diferença de potencial. A maioria dos aparelhos tem essa resistência, para que haja uma diferença de potencial. Tá certo? Vamos continuar a primeira lei de Ohm, fazendo alguns modelos para você entender melhor. Turma, nós temos um exercício de aplicação da primeira lei de Ohm. Nós temos aqui um chuveiro ligado nos 220 volts e a corrente que passa pelo resistor do chuveiro é de 20 amperes. Qual é a resistência? Então nós vamos usar a primeira lei de Ohm, que é a diferença de potencial entre os terminais A e B, né? A diferença de potencial entre os terminais A e B é a resistência do chuveiro vezes a corrente. Então, nós temos aqui que a DDP é de 220 volts, né? Qual é o resistor se a corrente for de 20 amperes? Vou passar então a corrente dividindo, nós temos 220 sobre 20. Simplificando aqui, lembrando que quando eu simplifico, eu tiro esse zero, é porque eu dividi e multipliquei eu dividi o numerador e o denominador por 10. E 22 dividido por 2, nós temos então o resultado, que é 11 ohms. Então, o resistor desse chuveiro, nesta posição, é de 11 ohms. Claro que aqui nós temos várias posições, né? Tem aquele botãozinho que você pode deixar a água mais quente ou mais fria. Claro que, obviamente, quanto mais quente a água, mais o efeito Joule, mais calor ele está liberando. Não é verdade? Então, é isso aí. Turma, na segunda lei de Ohm, nós temos que a resistência é a resistividade vezes o comprimento de um condutor, comprimento L do condutor, dividido pela área da seção transversal. Esta área pode ser um círculo, tá? Então lembrando que os elétrons eles atravessam a área da seção transversal. Então aqui é o fio visto de frente, aqui o fio visto de lado. E aí tem um exercíciozinho simples que ele pede assim. Qual é a relação entre R1 e R2? Ele quer saber se a resistência aumenta ou diminui. E a situação é o seguinte, eu tenho uma resistência R1, né? Ele diz que a resistência do fio é R1, é o mesmo material, tá? Então, se é o mesmo material, ambos têm a mesma resistividade. E aí eu faço resistividade, o comprimento do fio na situação 1 é L e a área da seção transversal é A. Tá? Na resistência 2, o que ele disse? Ele disse o seguinte, que esse fio ele vai pegar e vai esticar o fio. Vai esticar o fio. Ele vai esticar o fio de L e vai passar a ter um comprimento o dobro do anterior, 2 L's. E o volume é constante. Volume de um cilindro, que esse fio em corte é um cilindro, é área da base vezes a altura. Acontece que o comprimento agora, ele vai dobrar o comprimento. Dobrando o comprimento, vamos escrever aqui 2L. Dobrando o comprimento, você tem o mesmo volume, a área da seção transversal cai pela metade. Claro que isso daqui, quando você puxa o fio, ele diminui a área da seção transversal. Você estica, ele fica mais fino, seria? Então eu vou colocar aqui A sobre 2. A sobre 2. Então ele dobrou o comprimento, como ele esticou, a área cai pela metade. Qual é a relação entre o R1 e o R2? Então, continuando aqui o cálculo do R2, simplificando essa fração, para a gente poder dividir uma equação pela outra, eu vou fazer assim, ó, R2 vai ser igual a, eu conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então nós temos isso aqui, né?
Tá? Então eu vou ter aqui 4 vezes ρL sobre A, que é essa letra, a letra ρ, né? ρL sobre A. Tá? Então eu vi que a resistência R2 ficou 4 vezes maior que a resistência anterior. Né? Então, terminando aqui o cálculo, concluindo aqui no cantinho, não vai ter espacinho, mas eu falo aqui para você entender. Esse ρL sobre A é o R1. Então aqui eu escrevo R2 igual a 4 vezes o R1. Olha o R1 aqui, tá? Então o R2, a resposta é R2. Vou fazer aqui, ó. R2 vai ficar 4 vezes o R1. Então a resistência aumentou 4 vezes, tá bom? Segunda lei de Ohm. Turma, na próxima aula, então, falaremos de associação de resistores, tá? Shambhala.